Nós, cristãos, temos uma ideia de que Deus joga no nosso time e de que Deus é evangélico. Só que Deus não é evangélico, Ele é Senhor de tudo e de todos. Embora pareça que Deus, o Deus que pregamos, seja uma espécie de divindade pertencente a nós, isso não é verdade. Isso não é verdade. Analisando o cenário evangélico, a gente percebe um fato. E qual é esse fato? Sequestraram Deus e o transformaram numa espécie de divindade personalizada. E percebemos isso quando milhares e até milhões de pessoas, em nome de Deus, proíbem coisas que Deus nunca proibiu, ou permitem coisas que Deus nunca permitiu. Quando milhares, quiçá milhões, permitem coisas que Deus não permitiu, ou proíbem coisas que Deus não proibiu, significa que essas pessoas se comportam como donas da fé, como donas da Bíblia, como donas de Deus. Obviamente, quando eu digo sequestraram Deus, eu estou falando, obviamente, de forma metafórica, não é verdade? E aí, em nome desse Deus sequestrado, esse sequestro, entre aspas, mais uma vez, de Deus, obviamente não é um fato real, mas se aplica bem à realidade que a gente encontra em nossa geração, onde vemos crentes dando ordens a Deus, exigindo direitos que alegam ter diante de Deus, no mundo espiritual se entendendo como pessoas mais graduadas do que outras. Basicamente, existem dois tipos de pessoas levando avante essas heresias destruidoras. O primeiro time é formado pela massa de gente que realmente acredita naquilo que estão pregando, porque aquilo que estão pregando é aquilo que pregaram para eles, e eles acreditaram nessa história. Eles cantam isso nas músicas, porque eles foram ensinados assim. Então você tem que determinar, você tem que exigir, você tem direitos espirituais, você tem, e se você fizer alguma coisa errada, você meio que dá uma legalidade, você perde crédito. É um esquema de débito e crédito espiritual que essas pessoas acham que tem diante de Deus. E aí isso fica notório nas orações, né? Se eu tenho crédito contigo e tal, não sei o quê. Então tem dois tipos de pessoas divulgando essa heresia destruidora. O primeiro tipo é formado pelas pessoas que aprenderam assim, são sinceros. Embora nós já falamos aqui uma vez, ou mais de uma vez, que sinceridade não é ingrediente de salvação. Sinceridade não salva ninguém. Uma pessoa sincera e enganada está sinceramente enganada. Uma pessoa sincera e perdida está sinceramente perdida e vai sinceramente para o inferno. Porque a sinceridade não salva ninguém. Então o primeiro time é formado por pessoas sinceras, mas que foram enganadas e realmente acreditam naquilo. E o segundo, esse é nojento, porque ele é formado por bandidos engravatados, por verdadeiros lobos devoradores que aprenderam a verdade, mas que desaprenderam no caminho, e que por má intenção entenderam que para manter o controle espiritual sobre as pessoas, dois ingredientes são imprescindíveis: a culpa e o medo. E com esses dois ingredientes eles manipulam qualquer pessoa. Com esses dois ingredientes e com uma interpretação tendenciosa, os lobos devoradores constroem impérios baseados nos dois ingredientes, que um é a culpa e outro é o medo. Depois do cativeiro babilônico, os religiosos mudaram o cerne da fé judaica. Já falamos isso, inclusive domingo passado, salvo engano. Desde o início, o centro da fé
era ligada ao sacrifício. O layout das tribos em volta do tabernáculo era em volta do altar, porque o altar é onde se fazia o sacrifício, e todo mundo é pecador, e todo mundo que é pecador, para se acertar com Deus, tinha de ir ao sacrifício. Mas, na verdade, veja, o pessoal que defende com unhas e dentes e com todas as forças a obrigatoriedade do dízimo, tem um argumento muito interessante, que é o seguinte: o dízimo é antes da lei. E é verdade, o dízimo antes da lei, o Abraão deu o dízimo, não sei o que lá, tal. Só que tem outra coisa que é antes da lei, com muito mais força do que o dízimo: o sacrifício. O sacrifício. Eu sei disso porque ainda antes que o sacrifício fosse instituído por Moisés, lá em Êxodo, vemos todos os homens que se relacionaram com Deus antes indo ao sacrifício para se relacionar com Deus. Por exemplo, quando Noé sai da arca, ele sacrifica animais. Isso é Gênesis capítulo 8, versículo 20. Quando Deus fala com Abrão, o Abrão faz vários sacrifícios. Isso é Gênesis capítulo 15, versículo 9. Eu estou citando trechos antes de Moisés, 500 anos antes de Moisés, para dizer que o sacrifício não é uma ideia da lei. Ao vencer a perseguição dos filisteus, o Isaac levanta um altar. Isso é Gênesis 26, verso 25. Ao se acertar com Labão, o Jacó faz sacrifício. Isso é Gênesis 31, 54. Aliás, o Adão, quando pecou, ele não oferece, mas não está exatamente explícito, mas fica implícito no texto um sacrifício de animal, porque em Gênesis 3, 21, a Bíblia diz que para cobrir a nudez de Adão, Deus faz isso com peles de animais. Se tem pele de animal, então o animal, algum animal foi sacrificado. Eu tenho para mim que pode ser um cordeiro, que tipifica Cristo, mas eu não tenho fichas para postar nisso, já que o texto não diz o que é, mas um animal foi sacrificado. O que eu estou dizendo é que diante dessa estrutura que envolve o início, os passos antes da antiga aliança, percebemos que o sacrifício era o centro do relacionamento com Deus. A relação com Deus passa por uma estrutura. E qual é essa estrutura? O altar de sacrifício. Então o sacrifício era o centro do antigo concerto. A antiga aliança, a forma como os homens se relacionavam com Deus, no que vai se tornar Israel, porque eu estou falando de lugares, de momentos e pessoas que são antes do próprio termo Israel. Eram os hebreus, eram os homens que se envolviam com Deus. Noé não era hebreu, o Adão não era judeu. Então tudo, o relacionamento desses homens com Deus, antes da primeira aliança, passavam irrefutavelmente pelo sacrifício. Então o Antigo Testamento tem um fulcro, o Antigo Testamento tem um cerne, o Antigo Testamento tem um núcleo duro. E qual é esse núcleo? É o altar de sacrifícios. Então aí eu estava falando que isso é alterado no Novo Testamento, na época de Jesus, porque, como a gente estava falando, no período sem templo, quando Judá cai diante da Babilônia, isso é, sei lá, Jeremias, isso é o Salmo 137, enfim, os profetas que profetizaram a queda de Jerusalém. Quando Jerusalém cai, Judá fica 70 anos cativo pelo mundo babilônico, pelo mundo da Caldeia, pelo mundo lá da Mesopotâmia. E nesse período, sem templo, já que o templo foi destruído, o templo acabou, na época do Nabucodonosor, destruiu o templo, e nesse período, sem templo, durante o cativeiro caldeu, os judeus criaram partidos. É por isso que no Novo Testamento tem fariseu, saduceu, essênio, zelote, não sei o que lá, e no Antigo Testamento não tem.